A palavra raciocínio. Nos primitivos tempos da formação das palavras, os sábios iam inventando as palavras para identificar as coisas, para melhor comunicar as coisas. Foi aí que inventaram a palavra raciocínio. Inventaram, mas não definiram adequadamente a palavra raciocínio, porque nunca souberam de verdade o que era o raciocínio. Então inventaram essa palavra e deram a ela o significado que seus pensamentos transmitiam, significando um pensamento elevado, lógico, sensato, acertado. Aí faziam confusão do pensamento com o raciocínio, porque nunca souberam o que era pensamento, que dirá o raciocínio. Raciocínio que só viria a funcionar na fase racional. Então pensavam e diziam que estavam raciocinando, imaginavam e diziam que estavam pensando. E assim vieram trazendo essa palavra até os dias de hoje, sem jamais saberem que essa palavra foi transmitida para que viesse ser devidamente usada agora, no terceiro milênio. Para que nesse terceiro milênio da vida, na fase racional, o seu significado fosse conhecido e reconhecido por todos, como aí está sendo revelado e explicado nos livros Universo em Desencanto. Então, sabendo dessa confusão feita, por não saberem o que era, ou quem era o raciocínio, por estarem pensando e acharem que estavam raciocinando, é que o racional superior introduz a palavra raciocínio nos moldes do entendimento do segundo milênio. Assim faz, mas já estabelecendo a diferença, já explicando a superioridade do raciocínio em relação ao pensamento. Diz do raciocínio, nos livros básicos, que diferentemente do pensamento variante, desequilibrado e sujo, o raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, com equilíbrio verdadeiro. Então, nos livros básicos, o raciocínio é citado algumas vezes, sendo diferenciado do pensamento, mas ainda não definido, porque ainda está na parte introdutória, na introdução do que vem a ser essa palavra-chave da salvação da humanidade. Que nisso somos informados que o raciocínio é depois que formos imunizados, quando passarmos a ser racionais. Aí sim, o raciocínio passa a funcionar, mas funcionar racionalmente, por estar ligado ao mundo racional. Assim é falado, para continuar fazendo a diferença do significado dado pelo segundo milênio e o significado real, dado pelo terceiro milênio, diferenciando o pensamento do raciocínio. Essa é a introdução feita nos livros básicos, que muito pouco citam, ou nem chegam, em alguns livros, a citar a palavra raciocínio. É quando chegamos na réplica onde a palavra raciocínio é usada agora, centenas de vezes, inclusive, dando continuação, com mais propriedade, à citação feita nos livros básicos, onde a palavra raciocínio é usada 2 ou 3 vezes para falar de um raciocínio superior a todos os raciocínios. Então, na réplica, a palavra raciocínio é citada muito mais vezes que nos livros da obra, ampliando assim nosso melhor entendimento da palavra raciocínio. Que nessas explicações, vale ressaltar que o racional superior mistura os dois significados da palavra raciocínio. Porque a palavra raciocínio é usada para se referir a 2 elementos básicos. A primeira referência é ao habitante do mundo racional, como aqui está exemplificado. E assim o raciocínio é o ser vital da vida, voltando ao seu mundo de origem, o mundo racional, e ninguém mais nascendo aí neste nada. E a segunda referência é a máquina do raciocínio, a glândula pineal. Como aqui também está exemplificado, acabou a fase de animal racional, acabou o pensamento. Então, fica somente em função o raciocínio, a parte mais fina e mais pura do corpo humano. Assim, com umas passagens fazendo citações separadas e outras misturadas, na relida, vamos separar as coisas, porque na relida já sabemos o que é uma coisa e outra. Aí, terminando a réplica, passamos para a tréplica, onde a palavra raciocínio é falada muito mais vezes do que na obra e na réplica juntas. Mas, da mesma forma que na réplica, agora na tréplica, as citações feitas ao raciocínio são para falar de forma misturada e de forma separada do habitante do mundo racional e de sua máquina pineal. Cabe ao estudante, na relida, analisar e separar, entender separadamente, quando for o caso, porque tem casos em que a palavra usada naquele contexto se refere às 2 coisas, aí não há nenhuma separação a ser feita, é só ler e entender o que ali está. E saindo da tréplica,
Ingressamos nos históricos, aí a palavra raciocínio é falada milhares e milhares de vezes, onde passamos a saber com todas as letras que o raciocínio é um habitante do mundo racional, é a vida eterna no ser humano, vida que gera e racionaliza o ser humano, conduzindo a vida humana racionalizada para o mundo racional. Aí vamos saber que o raciocínio que vai funcionar no ser humano é a glândula pineal, o órgão que vai regular o corpo humano e vai servir para a comunicação do habitante do mundo racional com o ser humano, que é quando o ser humano deixa de pensar e imaginar e passa a raciocinar. Salve!